dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre autoestima e preguiça. E sim, elas podem combinar. E vai dizer, quem aqui não quer ter uma autoestima elevada? Pois eu quero. E tu? Então, vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Nessa live aqui, tu vai ver como é possível, na prática, fazer isso. Lembrando que, deixa eu deixar uma coisa bem clara para ti. Autoestima não tem a ver só com relação estética. Tem um pouco? Tem. A estética, ela acaba sendo uma consequência dessa autoestima elevada. Porque quer ver uma coisa que acontece muito? Pensa numa pessoa que quer emagrecer. Ela quer emagrecer e aí ela consegue. Fica lá sequinha, malhada, mas ela continua não estando de bem consigo mesma. E aí? A autoestima dela tá como? Então, se tu parar pra pensar, o que é realmente essa autoestima? Não é a gente se sentir bem com a gente mesma? O que a gente mais quer? A nossa mente subconsciente, o que mais quer? Quer sobreviver, quer pertencer, quer ser incluída e quer se sentir bem consigo mesma. É como se eu tivesse uma segunda pele, o meu eu para vestir. E quando eu visto esse eu não tô confortável com a roupa que eu visto. Eu não gosto dela. Ela não tem a modelagem que eu quero, não tem... É como se a autoestima fosse uma roupa que tu veste. E aí, imagina aqui comigo, tá? Pensa na palavra autoestima. Auto de eu, auto, estima. Estima vem do verbo estimar. Estimar é uma estimativa. É um valor. É a autoestima. O quanto tu te estima. A tua estima, ela é alta ou é baixa? Então, a autoestima é o julgamento que tu faz a teu respeito. É o valor que tu te atribui. Muitas vezes, a gente atrela o nosso valor não a ser, e sim a ter. Eu preciso ter tal coisas. Eu preciso ter um apartamento. Eu preciso andar com roupa de marca. Eu preciso coisas normalmente externas. Ou atrela ao que os outros falam, ao julgamento dos outros. Eu preciso que todo mundo me ame. Eu preciso que todo mundo goste de mim. Eu preciso ser de X jeito, porque se eu não for desse jeito, as pessoas não vão gostar. E aí percebe que nessas regras, necessidades que tu vai te autoimpondo, tu vai te colocando numa caixinha de que eu só serei feliz se eu for assim, assim, assado. Lembrando que o que eu acabei de falar um pouquinho antes aqui no início da live é, no final das contas, o que a gente quer é se sentir bem com a gente mesma. É isso. E aí eu sempre gosto de contar a história de uma cliente minha, que a gente estava finalizando o processo e ela disse, mas tem mais uma coisa que eu quero falar contigo. Eu disse, o que é? Sobre a minha autoestima baixa. No caso dela, que eu vou abrir parênteses depois, eu disse assim, olha, é bem provável que tu esteja certa em ter uma autoestima baixa. E ela me olhou assim, eu acho que se ela pudesse me bater naquele momento, ela tinha me batido. Eu disse, o que tu tem feito para aumentar a tua autoestima? Como assim? Porque a gente fica vendo YouTube, Instagram e tudo mais, 5 fórmulas para aumentar a autoestima. Sabe as fórmulas mágicas, os atalhos? E muitos é aquela história de ir na frente do espelho e ficar falando frases motivacionais. Minha filha, essa não é a minha pegada. De tu ficar lá, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo.
Mas a gente tem que cuidar, sim, como fala com a gente mesma. No caso dessa cliente, eu lembro que ela começou a dizer que ela tinha que trabalhar a baixa autoestima dela e ela sempre tinha uma coisa com uma amiga de infância. Nós estamos falando de mulheres com seus 35 a 45 anos, tá? Nessa faixa etária. Mas isso serve para qualquer uma de nós, bonita. Seja 12 anos e tal, mas... E aí, é engraçado que ela dizia que não tinha muito... Ela achava que essa amiga dela se achava. Era assim que ela dizia. Daí, eu disse, pois bem, olha pra essa tua amiga que tu acha que se acha. Amiga de infância, tá? Mulheres que se relacionam uma vida toda. E o que tu acha que ela faz pra se achar? Ou o que ela te diz que faz com que tu ache que ela se acha? Porque ela chega tipo umas quase 8 da noite, manda no WhatsApp no nosso grupo dizendo que assim, ai, nossa, terminei de fazer essas coisas e tal, terminei de fazer meu trabalho, não consegui falar com as crianças e meu marido e a casa e tal. Então ela, uma pessoa normal, falando com outra amiga, feliz que mesmo com tudo que tinha pra fazer, ela se propôs, ela foi lá, fez, deu conta. E aí nós temos uma pessoa que cuida da sua alimentação, uma pessoa que faz esporte, uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem promoções no trabalho porque se mata trabalhando, uma pessoa que cuida de filhos, marido, tem casa. Ou seja, um ser humaninho tão normal quanto eu e tu juntas, né? Eu brinco, né? As líderes profissionais, as líderes domésticas e as líderes pessoais, né? Então, vários papéis, né? A profissional, a atleta, ela com ela mesma, a mãe, a esposa, a doméstica, tudo. Só que ela fazia. E aí, depois que eu falei isso com a minha cliente, a gente trocando uma ideia, na próxima sessão, ela se deu conta, Elisa, depois do que a gente conversou, eu me dei conta que, na realidade, o que estava acontecendo com essa outra pessoa, e aí foi a parte que eu ajudei ela a elaborar isso na cabeça dela, foi que quando essa amiga contava inocentemente as coisas que tinha feito, ela simplesmente não enxergava um outro ser humaninho contando, olha, tinha um monte de coisa pra fazer, mas eu dei conta. Sabe quando a gente tá dividindo e tá orgulhoso de si? Ela não se dava conta que a amiga tava simplesmente, inocentemente dividindo. Olha, tinha um monte de coisa pra fazer, mas eu tô feliz, tô dividindo contigo. Eu dei conta, eu fiz. Ela não conseguia escutar essa mensagem, ela entendia quando ela escutava da amiga contando as coisas que tinha feito, que a amiga tava se vangloriando, tava se achando pra cima dela. E ela só entendia isso, e aqui tá o X da questão. Porque quando a amiga contava tudo que tinha feito, era como se tivesse um espelho da minha cliente para minha cliente. Então era como se a minha cliente abrisse o WhatsApp, lesse aquilo e estivesse vendo um espelho. Sabe o espelho do quê? Das coisas que ela não estava fazendo com ela mesma. Por quê? Porque ela queria emagrecer, mas queria também comer. Essa matemática fecha, tipo, comer e entrar nas calças. Mas não queria passar por nenhum desconfortinho. Essa minha cliente tem um belíssimo cargo que ela conquistou com o estudo dela. Só que muitas vezes, ela, em vez de fazer o que tinha que ser feito, ela sentava a bunda no sofá. Porque tava com preguiça. Porque já tinha feito um monte de coisa. Podia esperar para amanhã. E aí ela ia procrastinando. E aí ia consumindo a própria energia por conta disso. Quando eu digo que ela estava consumindo a própria energia, porque ficava pensando assim, mas ainda tem que fazer isso, ainda tem que se cobrando, sabe? Então, realmente, se tu colocar a experiência quando ela via o que a amiga dizia que tinha feito, ela enxergava o que ela não estava fazendo. E aí doía. Doía. Porque o ser humaninho, ele é autorreferente, tá? Todos nós somos. A gente escuta outra pessoa e já rebate mentalmente, pensando as coisas que nós temos que fazer, que a gente não fez e tal. Por isso, é muito comum a gente ver uma outra pessoa fazendo as coisas e começar a se comparar. E se comparar, de certo ponto, é bom.
Porque daqui a pouco tu vê que tu não tá indo bem e aí tu, opa, deixa eu fazer. Mas se o outro tá tendo resultado, por que eu não tô tendo? É uma comparação em que tu vê que tu tá em débito, mas ao mesmo tempo tu tá vendo onde tu pode melhorar, usando o outro de inspiração. Diz a Camila aqui, maravilhoso, vida real. Ai, pessoas, não pensem que eu vou trazer pra vocês o que não é prático e o que eu não vivo na pele, tá? Porque todos esses conflitos que eu falo aqui, eu também já passei por eles. Sou tão ser humaninho quanto vocês, também tenho roupa pra lavar, louça pra lavar, comida pra fazer, atender, criar conteúdo pra vocês, curso online, jornada da mudança, tudo isso. Nós temos vários papéis. Mas, e digo mais, durante muitos anos, eu tô com 37, durante muitos anos eu dizia que se eu fosse homem eu não me namoraria. E eu tava certa nisso. Eu era um pé no saco. Ó, chata. Mimada. Conseguia ser interessante, conseguia ser toda diva, exuberante. Conseguia no início, depois virava uma chata, um pé no saco. Então não tinha o que autoestimar. E aí a gente entra em outro caso, né? Aqui eu tô falando de ter autoestima fazendo algo. Mas existem, eu preciso deixar bem claro aqui, ampliando um pouco o leque do meu exemplo, não dá pra falar a respeito de todas as dimensões da autoestima, de pessoas que tiveram uma criação em que não tiveram seus sentimentos validados por autoridades, pelos seus cuidadores. Quem seriam eles? Pode ser pai, mãe, um professor, um irmão mais velho, amigas, pessoas que são importantes. Não tiveram seus sentimentos validados e muitas vezes foram cobradas que não fazem certo, que fazem errado, que precisa fazer mais, que tem que estar sempre ajudando, que o mundo não deve nada. Então, assim, não foi acolhida, não teve sentimento validado, não foi incentivada e aí, pelo contrário, foi desmotivada, foi invalidada, foi desencorajada. E aí, isso sim, cria um senso de valor próprio muito baixo. Aí a gente trabalha por outro lado. Se nessa primeira questão eu falei aqui sobre fazer, o que tu tá fazendo para se orgulhar? Aqui também vem a parte de reconhecer o seu lado bom. Porque a pessoa tem uma autoimagem completamente negativa. Nunca é suficiente ser ela. Aí a gente passa pelos sabotadores. Aí sim são pessoas que, por mais que tenham todo o valor do mundo, que todo mundo ame, a pessoa não enxerga valor em si. Mas por conta dos valores, das crenças limitantes, dos bloqueios que ela traz lá da infância. E quando ela sente essa baixa autoestima, até o fisiológico, né? Até o corpo fala dela se diminuir. Acessando essa criança que tá ferida, que ela precisa maternar. Porque não pensem que, eu preciso resolver minha criança interior. Não, tu precisa acolher ela, aprender a trazer ela pra tua vida adulta e deixar bem claro pra ela que agora tu é adulta, que agora tu tá desenvolvendo os recursos pra acolher ela como ela não foi. Pra vocês seguirem juntas daqui em diante. Tu nunca vai te livrar dela. É que nem sabotadores. Eu brinco quando eu palestro a respeito disso, né? Que sabotadores, eles são pro resto da... Elisa, agora que eu descobri que eu sei formas de neutralizar, o que eu faço? Fica vigilando, orar e vigilar, orar e vigiar. Por quê? Porque eles sempre vão estar aí. Eles são as tuas experiências que vêm lá da infância e estão repercutindo. E toda vez que eu torno consciente, porque eles entram em ação em frações de segundo, toda vez que eu torno isso consciente, eu tenho a oportunidade de... veio o gatilho, disparou meus sabotadores. Tô consciente. Tu não vai sair reagindo inconscientemente. Tu vai conseguir perceber, ficar consciente, trabalhar o que veio. Quando eu faço assim, eu quero dizer assim, sentimentos e tal, pra reagir da maneira que tu escolher e julgar ser mais adequada. É autoconhecimento na veia e na prática. De novo, vida real. Camila diz aqui, a maior dificuldade é achar o meio termo do quanto eu consigo fazer e o quanto eu preciso de verdade. Mas ó, Camila, eu já vou te dar os parabéns. Porque só de tu colocar essa afirmação aqui, tu já tá percebendo que, opa, eu preciso achar um meio termo. Isso quer dizer que existem coisas que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer, e existem outras que, não, peraí,
pega leve, guarda o chicote. Então tu já tá de muito parabéns por conta disso, porque é bem assim mesmo. Eu sou uma só, tu é uma só. Não adianta querer fazer tudo. Eu sempre digo, se a gente quiser fazer tudo, vai quebrar o meio. Vai quebrar o meio. Vai fundir o motor. O motor. Então, agora trazendo... Falei de autoestima. E agora vamos falar de preguiça. Às vezes parece que não dá pra ter preguiça, né? E pra grande maioria das coisas não dá. Eu vou trazer o exemplo da consultoria de imagem e de emagrecimento e de concurso público. Vão pensando nessas coisas, tá? Trabalho. Porque realmente, se eu não fizer, não vai dar. Eu lembro quando eu fiz com a Dani Schmidt, que a pessoa vai abrir segunda turma do curso dela, tá? Consultoria de imagem, eu fiz o pacote completo, imagem, estilo, coloração, aquela coisa toda. É um outro tipo de processo de autoconhecimento que complementa o meu. Eu adoro o trabalho dela, porque, nossa, complementa muito. Eu logo disse pra ela, e o que te impede, o que pode ser que te impeça de fazer as coisas e colocar em prática? Preguiça. Preguiça. Por exemplo, pra fazer a live hoje. Quando eu faço a live pra vocês, eu preparo um pouco a pele, sabe? Corretivo, base, pó translúcido e tal, contorno, iluminador. Eu já tô craque, então eu levo 10 minutos pra fazer isso. Mas se eu fizer a maquiagem que eu uso no dia a dia, eu levo 5 minutos. Então, toda vez, segunda e terça, antes da live, eu penso, tem que fazer maquiagem. Porque eu tenho um parâmetro que eu poderia fazer bem mais rápido. Mas Elisa, sem ser preguiçosa. Ou vocês vão estar querendo... Eu sei que vocês aceitariam tranquilamente que eu viesse aqui como eu dei esses dias. Esses dias eu não tava em casa e eu fiz a live com roupa de ginástica e com a make básica. Não tem problema. Mas se eu sei que eu posso apresentar mais, qual é o problema de eu vir toda bonita, escolher o brinco que combine, né, e tal? Eu sei que eu posso dar mais. Então, engole a preguiça, porque eu não vou perder pra preguiça. A mesma coisa ontem, que eu queria fazer esporte. Ontem, segunda-feira, não sei que dia que tu tá assistindo essa live. Segunda-feira não, terça-feira, 7 de setembro, aqui no Rio Grande do Sul. Chovia o que Deus mandava o dia inteiro. E eu gosto de fazer meu esporte de manhã cedo. E a minha academia não ia abrir de manhã. Então ela ia abrir das 17 às 20 horas. Aí ia dar um povo, aglomeração. Eu prefiro fugir disso. E eu tava naquela, podia ir. Quando deu 5 da tarde, 5h30, eu não tava exausta. Tinha tido almoço em família, tinha curtido com o Rafa, tinha tomado vinho, mas eu já tava também trabalhando e tal, fazendo as coisas que eu sabia que eu precisava fazer na terça-feira e que eu podia fazer, não precisava ficar só na preguiça. Aí eu olhei pra mim mesma e disse, Elisa, perder pra preguiça não, né? Perder pra preguiça não. Eu pensei, não, vou fazer meu lanche agora às 5h30. Se não estiver chovendo, eu boto a roupa e vou. E foi exatamente o que eu fiz. Porque eu dizia pra mim mesmo, perder pra preguiça, não! Agora tem outras horas que não é nem questão de perder pra preguiça. É questão de saber o meu limite e viver a preguiça. Me dá o direito de ser preguiçosa. Mas eu vou me dar o direito com coisas que não vão impactar na pessoa que eu quero ser. Em quem eu quero ser, na vida que eu quero ter. E eu nunca esqueço, agora eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora de uma cliente. Tinha uma cliente que veio até mim sufocada dentro de si, presa nas prisões que ela mesma tinha colocado. E aí eu percebia nela, ao olhar ela, o zero cuidado que ela estava tendo com ela mesma. E uma das coisas que ela queria era aumentar a autoestima. Mas, o que ela estava fazendo para aumentar a autoestima dela? Nada. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho tu te tornar quem tu quer ser. Dá trabalho tu ter o salário que tu quer, ganhar o dinheiro que tu quer. Dá trabalho tu ter o relacionamento que tu quer. Porque as coisas não saem pronto. O relacionamento é uma relação... Pensa no termo, né? Uma ação relativa. Então, não é só o outro que faz pra ti. Tu tem que fazer pra ele também. Tu tem que investir nisso aí. Porque os dois têm que estar felizes. E aí, olhando pra ela, tu via aquela cara completamente lavada. Sem uma maquiagem.
Aquele cabelo oleoso preso para trás. Não tinha um brinco, não tinha unha feita, não tinha nada. Então, foi interessante porque uma das coisas que ela se estabeleceu foi usar um brinco e uma maquiagenzinha. Nada demais. Só que para quem tá acostumado a fazer nada, introduzir esse novo ato na rotina dá trabalho. Tem que ter saco. Então, foi uma coisa que eu deixei bem claro pra ela. Tu presta atenção uma coisa. Se tu quer aumentar a tua autoestima, tu vai ter que fazer por onde? E é um saco ter que estudar. É um saco ter que se arrumar. Porque dá preguiça. Só que tu precisa vencer essa pequena preguiça e implementar essas coisinhas, porque são elas que vão fazer tu te sentir bem. Na próxima sessão ela estava arrumada. Eu disse, aí, quanto tempo demorou isso? Tanto. Pensou em não fazer? Pensei. Pensei em não fazer porque, é tão mais fácil, eu posso, né... ninguém tá me vendo trabalhar em casa de home office. Eu posso simplesmente fazer as coisas que eu tô acostumada, não preciso me maquiar, não preciso isso. Eu não tô dizendo que vocês têm que estar divando em casa, tá? Não tô dizendo isso. Eu mesma, tem dias que é um alívio pra mim não estar maquiada, mas tem outros que eu olho assim, a grande maioria deles eu olho assim, mas é melhor. Eu brinco, né? Deus salve quem inventou o rímel. Agora eu digo, Deus salve as micropigmentadoras de sobrancelha e lábio. Porque eu tinha o meu lábio muito branco. Branco, então eu ficar com cara de doente, né? Então agora se eu tô sem batom, ele tá ao menos com cara de saudável. Que foi isso que eu busquei, né? Então, se eu tô sem batom, tu não diz que eu tô com batom, nem que eu tô com micropigmentação. Mas são coisas que é um cuidado. E aí esse cuidado que eu acabo tendo, esse tempinho que eu tiro, faz com que eu olhe... Mas eu fiz por mim. A gente não tá falando de estética, a gente não tá falando nada. E eu tenho certeza que se tu quer perder uns quilinhos, por exemplo, o que te deixa puta não é as coisas que tu come, digamos assim, fora do plano da Nutri. Porque normalmente elas calculam que tu vai ter 1, 2 refeições livres. A questão é tu tá sempre nesse auto-mimo, sempre buscando esse conforto, sempre se permitindo, podendo e tal, que te afasta. Então, o excesso de exceções, aquilo que te afasta do que tu quer ser, que faz tu ficar puta consigo mesma, entendeu? Ou quando tu fica te enrolando pra estudar e tu sabe que tu precisava estudar pra atingir o objetivo que tu quer. Porque toda vez que tu tá ali procrastinando, já falei sobre procrastinação, minimalismo e trabalho 4 horas por dia, tem já lives aí te ajudando. Todas essas lives, se tu colocar em prática, vão te ajudar na tua autoestima. Então, vão ter momentos que tu vai poder escolher entre o que dá e o que não dá. Tu não precisa ser perfeita. Tu precisa estar fazendo por ti dentro dos teus limites. Mas perceber que tu tá fazendo aquele que vai te aproximar de quem tu quer ser. Então, como eu disse, eu tava morrendo de preguiça de escolhe roupa e tal. Eu sou daquela que por mim bota só um vestido, porque vestido é só uma peça que não precisa escolher mais nada. Mas faz toda a diferença tu colocar uma roupa, pra mim que trabalho aqui. É claro que tem muitas vezes que eu apareço aqui de qualquer jeito. Sim, porque o que importa mesmo é dar a mensagem. Aí um filtro salva. Percebeu a preguiça aqui sendo negociada? Não vai dar, eu preciso falar isso. Ok! E se não tiver filtro, eu também vou focar aqui. O que eu preciso é dar o recado aqui. Eu tô negociando. Mas essa vai ser minha regra? Não. Não. Porque não dá pra perder pra preguiça. Mas dá pra conciliar. E qual é o problema? A preguiça, ela só não pode ser sempre. Mas tem horas que faz bem, inclusive pra autoestima. Curtir uma preguiça, curtir um fazer nada. É importante, porque senão tu vai estar sempre esticando tanto, que uma hora... Sabe elástico que tu vai esticando, uma hora ele seca e não vai mais? É isso que vai acontecer. Então tu também precisa saber transitar entre esse fazer e esse não fazer. Descobrir qual é a tua fórmula mágica. Descobrir o que faz sentido pra ti. Não, até aqui eu vou. A partir daqui não. Isso é muito caro pra mim. Como toda mulher, eu gostaria de fazer sempre 100% certinho a dieta.
Eu não me cobro isso. E nem cobro isso das minhas clientes que me buscam para emagrecimento. Lembrando que eu não sou nutricionista, tá? Eu te ajudo no comportamental, no emocional que te faz comer. Nesses sabotadores. Ou eu tenho uma baixa autoestima. Em que momento tu percebe que tu não te gosta? Ah, a gente vai ter que trabalhar essa criança interior. A gente vai ter que trabalhar o que aconteceu na tua infância. Ok. Mas tá percebendo que a gente vai ter que trabalhar? E eu vou sempre dizer, e tu vai falhar? Porque talvez tenha tido preguiça. E tá tudo bem, só não pode ser a regra. Então por isso que eu digo e afirmo, dá pra conciliar e dá pra ser muito bom. Então tem horas que eu vou ter preguiça, muitas. Eu vou deixar ela me vencer. E aí aquela escolha de, é aquilo que tava conversando com uma cliente, ela tava dizendo, não, porque daí eu não vou comer errado. Eu disse, porque eu não posso. Ela disse assim, eu não posso. Eu disse, vamos traduzir isso aqui. Tu pode tudo. Tu pode absolutamente tudo. Convém? Não, não convém. Então, o que tu faz? Tu está escolhendo. Tu escolhe fazer certo. E aí, quando eu tenho essa forma de me comunicar comigo, primeiro que eu sou mais assertiva. Eu tô dando o comando pro meu cérebro do que eu quero fazer. E tá sendo mais leve. A gente tem que cuidar como a gente fala com a gente mesma, tem que cuidar qual é a mentalidade por trás dessa fala, porque tendo esse conhecimento, aprendendo as técnicas adequadas, tu vai ficando mais leve, tu vai melhorando a tua autoestima, guardando o teu chicote, descobrindo a tua fórmula mágica, e aí de novo, é tudo por meio do autoconhecimento, na prática. Que eu sempre digo, eu tenho horror àquela pessoa que diz assim, li tantos livros por semana, por mês, por ano. Sim, quantos desses tu botou em prática? E não adianta ficar lendo livro de autoconhecimento, autoajuda, como tu queira chamar, pra confirmar o que tu acredita. Porque isso é se enganar e ficar na zona de conforto. Livro bom é aquele que dói, assim, sabe? Que tu pensa assim, vou parar de ler porque tá mexendo muito comigo. Sim, tá mexendo porque tá doendo, porque tá vendo que tu, devia ter feito diferente e a gente não gosta de ver isso. Porque eu brinco, se eu pudesse ter nascido sabendo, eu gostaria. Mas a gente aprende na dor. O caminho para se curar da dor é por meio da dor, não é fugindo disso. Então, é enfrentando sabotadores, crenças limitantes, tudo mais, aquela coisa toda. Mas por hoje, era esse recado que eu queria te dar. Dá sim, dentro desses parâmetros de autoestima, de começar a se dar valor, a fazer e tal, dá para conciliar a preguiça e a autoestima. É completamente possível. Só tu vai começar a perceber o que é importante pra ti. Isso aqui eu posso ter preguiça. Não, hoje eu tô decididamente, eu escolho ser preguiçosa. Sempre? Provavelmente não, porque senão tu não vai ter os resultados que tu quer, né? Mas é possível. Mas eu sei. E eu digo pra mim mesma, não dá pra perder pra preguiça. Mas tem horas que eu vou fazer questão de ser preguiçosa. E tá tudo bem. Porque eu vou saber onde vai influenciar na minha vida. E aí, eu não me cobro tanto, sabe? Eu pego mais leve comigo, porque quanto que a gente gosta de ter um chicotinho. Então, o recado por hoje foi esse. Aproveita, tira os teus insights, bota em prática. E qualquer coisa que tu quiser trocar uma ideia, tirar uma dúvida e tal, me chama no direct ou me manda um WhatsApp que tem ali o link da minha bio. Eu vou ficar muito feliz de ter essa troca contigo, tá bem? Um beijo enorme!